A gente vai seguir aqui para saber, para falar para você de uma lei, não sei se você sabia, uma lei foi sancionada na semana passada que dispensa o trabalhador de apresentar atestado médico por 7 dias, caso tenha algum problema de saúde, agora durante a pandemia. Para explicar o que significa de fato essa lei, a gente conversa agora pela internet com o advogado trabalhista Henrique Messias, que está conosco nesse feriado, e a gente agradece a participação, para saber exatamente dele, essa dispensa de atestado por 7 dias é justificado, doutor, por conta da pandemia, né? O que é que diz essa lei aí? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite aos amigos do Cidade Alerta. Edson, na verdade, não se está dispensando a apresentação do atestado médico pelo empregado, tá certo? O que acontece é que esta lei autorizou que nos primeiros 7 dias de afastamento, em caso de suspeita de Covid, a gente está vendo aí, você acabou de passar os números que infelizmente continuam muito altos, né? Nesses primeiros 7 dias de afastamento, o empregado não precisa apresentar esse atestado médico. A partir do 8º dia, aí sim, o empregado precisa levar um atestado médico para a empresa ou ainda uma declaração de algum órgão, algum órgão de saúde do SUS que ateste que ele esteve nesse período afastado em virtude, né, da desconfiança da existência da Covid, da suspeita do contágio pela Covid-19. Pois é, a gente está vendo inclusive trechos da lei. A lei em si, o principal assunto da lei não é nem esse do atestado, né? É exatamente uma compensação financeira para profissionais da saúde que por acaso tenham adoecido ou tenham morrido por conta da Covid, né? Essa lei dispõe sobre isso. E lá no finalzinho da lei foi acrescido exatamente esse artigo, não é isso? É isso, Edson, é importante essa outra informação que você traz, né? Existe essa disposição no final da lei, mas o objetivo principal da lei é assegurar para aqueles trabalhadores da saúde que eventualmente tiveram contato com Covid, foram, né, o contágio com Covid e vieram a ficar incapazes para o trabalho ou ainda, infelizmente, vieram a falecer. Estes trabalhadores, sejam eles servidores públicos ou ainda empregados da iniciativa privada, têm direito, a partir de agora, da indenização. Essa indenização é para o trabalhador, se ele ficou incapaz para o trabalho, ou ainda para a família desse trabalhador, se infelizmente ele veio a falecer em virtude da Covid-19, que ele, né, o vírus, né, foi acometido do vírus enquanto estava trabalhando, prestando seus serviços, cuidando das pessoas na sociedade. Acho que isso é muito importante também, esse ponto específico da lei. Agora, voltando à questão do atestado, né? Isso pode gerar, de certa forma, doutor, algum problema para as empresas do ponto de vista seguinte: de repente o funcionário pode dar a desculpa de que está doente para ter uma folga, né? Vamos dizer assim, explicar que não é folga. Na verdade, se você tiver com algum sintoma, for fazer exames, e aí você tem até 7 dias para não precisar apresentar. Mas se a empresa desconfiar que o funcionário de repente está, vamos dizer assim, fazendo manha, não quer ir trabalhar e aí deu essa desculpa para ficar 7 dias em casa, a empresa pode solicitar algum exame, alguma coisa que possa comprovar que de fato ele está afastado porque ele está precisando cuidar da saúde? Sim, Edson. Inclusive fui consultado assim que a lei saiu nesse sentido, né? É uma preocupação real dos empregadores, tendo em vista que a primeira interpretação que pode se fazer é nesse sentido, que o empregado pode se afastar 7 dias do trabalho sem apresentar nenhum documento, né? Mas não é esse o sentido da lei. A lei faculta este empregado, dá a esse empregado um prazo de 7 dias, né, para que ele não precise, durante esses 7 dias, apresentar o atestado médico. No entanto, necessariamente, esse atestado precisa ser apresentado no 8º dia. Então, se eventualmente o trabalhador se afastou esses 7 dias, não havia uma suspeita de Covid, ainda assim ele deixou de trabalhar, no 8º dia, se ele não apresentar um atestado médico ou uma declaração do SUS, ele terá esses 7 dias descontados de sua remuneração. E caso fique afastado, por exemplo, 2, 3 dias, aí não é necessário? Veja, se ele voltar com 2 ou 3 dias, ele precisa sim apresentar este documento, né, que ateste que ele foi atendido no posto de saúde ou no hospital, né, que ou havia
uma suspeita de Covid, mas essa suspeita não se concretizou e ele está voltando para o trabalho. Em todos os casos, Edson, o empregado precisa apresentar um atestado ou uma declaração. O que ele pode, em virtude da lei, é passar a apresentar esse atestado ou declaração somente a partir do oitavo dia, se ele ficar 7 dias em casa. Isso é importante exatamente para evitar, né, que, de certa forma, alguns queiram se aproveitar dessa situação, né? Então, por exemplo, mesmo que você não precise do atestado, mas aí só o fato de você ter uma receita, de você comprovar que você foi atendido naquela data, isso já pode justificar exatamente essa ausência, não é? Isso, né? A ideia da lei é evitar, né, que as pessoas estejam juntas, correndo atrás de atestado, né? Que as pessoas estejam isoladas. Se há uma suspeita de coronavírus, a pessoa precisa ir para casa, não precisa correr atrás de um atestado, mas necessariamente, se aquela pessoa, né, se ele fez o exame e se verificou que ele não está com coronavírus, ele precisa voltar ao trabalho e a partir do 8º dia ele precisa apresentar esse atestado ou a declaração do SUS, de algum órgão do SUS. Perfeito. Doutor, obrigado pela sua participação mais uma vez, um abraço, boa noite, bom feriado. Bom feriado, Edson, e para todos os telespectadores. Uma boa noite.